dia, Aline. Bom, então aqui vou falar de um... Foi corrido para chegar, mas cheguei. Eu vou fazer um comentário aqui breve de um assunto que é muito legal, muito interessante. É um pensamento que está no Winnicott, é uma das coisas bem originais que ele traz enquanto raciocínio, que vale muito a pena a gente seguir aqui, e que é a ideia da tendência antissocial, né? Mas mais do que isso, três passos, três movimentos assim, que eu classifico como o ideal, o momento ideal, depois um segundo estágio, não chama de estágio, primeiro estágio, ideal, segundo estágio, ataque, terceiro estágio, sobrevivência. Isso daqui é um raciocínio que serve, né, obviamente, para pensar a tendência antissocial, que é o próprio título aí que eu coloquei para vocês, mas também serve para pensar outras coisas dentro dos quadros. Isso é uma coisa, aliás, que eu trabalho muito dessa forma, né? Quando eu dou meus cursos, tipo, sei lá, que eu vou falar de diagnóstico, que eu vou falar de tipos de transtorno, tipos de caráter, essas coisas, por mais que eu pegue assim, faz conta que vai estudar o A. O caráter A, eu tenho o B e eu tenho o C. São três ali. Por mais que tenha ali o A, não significa que quando eu vou estudar o A, que nada que configure o A não seja elementos que configuram o B, e não seja elementos que configurem o C. Então você tem ali bases que são largas, meio que se tocam embaixo, e então eu posso pensar que quando eu estudar uma coisa, eu acabo estudando outras coisas. Então, por exemplo, vai começar na semana que vem o meu grupo de estudos do livro do Bolas, o Histeria, que é o Christopher Bolas falando sobre histeria nos tempos atuais, a partir de uma leitura que envolve Freud, Klein, Winnicott, Lacan, Massoud Khan, Verben. Só que por mais que ele fale ali de histeria, não significa que só quem quer estudar histeria, quem estudar aquilo ali só vai ter material para pensar a questão da histeria. Não, né? Aquilo ali você tem material para pensar a questão da histeria, mas vai pensar outras questões que vão, sei lá, borderline, questão esquizotípica, questão psicopática, passa por ali também. Então você consegue pegar esses elementos e estudar uma série de coisas. Nesse raciocínio ideal, ataque e sobrevivência, é uma coisa que, no caso, eu estou usando o livro do Adam Phillips, Winnicott, que é um livro que eu já fiz um curso chamado Winnicott do Zero, que tem lá no YouTube, tem umas 25 aulas gratuitas, e que a ideia é mais ou menos assim, né? Ele traz crianças que ficaram em situação de privação, crianças, ele traz ali momentos de guerra, por exemplo, que é algo que a gente enxerga muito claramente em crianças, muitas vezes, muitas crianças, na verdade, né? Ou adolescentes, enfim, que sofreram o processo de adoção, né, que são adotadas, mas que isso também acontece não só nesse processo de que uma criança que é adotada, mas também na própria formação de qualquer pessoa, pessoa vai passar por aí. Então, o que ele traz em termos dessas três fases, que eu coloquei ideal, ataque e sobrevivência, dentro do contexto das crianças que foram privadas. Então, eu estou contando aqui, né, sobre a questão de testar sua bondade. Que isso daí o analista tem que estar pronto para as pessoas que vão testar sua bondade, né, sua paciência, e passar por isso sem retalhar e também sem babacalizar, sem romancear, acho que é uma palavra, sem romancear esse teste que está sendo feito, mas poder oferecer dados de realidade para o paciente que está fazendo aquilo. Isso é muito importante. Isso é uma coisa é bem específico de Winnicott, porque isso implica trabalhar no limite da contratransferência. Então, contratransferência, lembrando, né, a transferência tem a ver com a atualização no analista, no terapeuta, de relações do passado, né, experiências do passado que a pessoa não se recorda, mas que ela acaba repetindo ali na relação com o terapeuta, com o analista. Porém, o analista, normalmente se aprende assim com Freud, né, não deve responder desse lugar, em resposta desse lugar que é colocado na transferência, o que seria a contra-transferência. Mas para o Winnicott, certos tipos de pacientes, certos tipos de contextos
trabalhar na contratransferência é fundamental, porque vai mostrar essa contratransferência não como algo que o analista não trabalhou nele mesmo. Que qual é a ideia, né? O analista responde contratransferencialmente quando ele não trabalhou essas questões na sua análise pessoal. Então, se você não trabalha essas questões na sua análise pessoal, você vai responder sintomaticamente a isso que o paciente faz com você. No caso aqui, o Winnicott vai dizer, essa resposta do analista, né, não tem a ver com o seu sintoma que não foi trabalhado, mas sim é algo que esse tipo de paciente, pelo menos nesse contexto, vai exigir de qualquer pessoa, por mais saudável que seja essa pessoa, e o analista precisa responder de um lugar que implica, né, responder a partir desse ataque para trazer para a pessoa que está fazendo esse ataque, esse teste, que está sendo percebido, que está sofrendo ataque, que está sofrendo essa testagem, porque isso vai ser um índice de realidade. Para Winnicott, diferente do Freud, em que a realidade é frustrante, para ele a realidade é um alívio, porque eu só posso existir no mundo da realidade. Então, tem todo um processo que ele vai trazer desde lá do começo, nos fenômenos transicionais, no momento inicial transicional, em que a criança ela está ali no seu, ainda sem perceber um não eu, uma realidade para além dela, alguma coisa fora dela, porque tem lá o cuidado materno oferecendo todos os cuidados necessários e a criança não precisa perceber nada fora disso, mas que com o tempo a mãe pode começar a falhar, porque ela precisa falhar para dar espaço para o bebê surgir, ser, né? E quando isso começa a acontecer, ela vai ter um afastamento, a criança vai começar a perceber a mãe como uma coisa não eu, vai começar a perceber objetos como não eu, só que nesse processo a coisa tem que ser gradual. Ele vai dizer, o Winnicott, que a criança vai eleger objetos ou um objeto que vai ajudar nessa passagem, né? Nessa passagem de perceber a realidade, mas dentro da velocidade suportável para aquela criança, para aquele bebê, ou para aquela pessoa, para o adulto, pode pensar assim também. Então que a coisa possa acontecer nesse tempo. Se porventura foi impossível que a coisa acontecesse no tempo do bebê, na onipotência do bebê, no tempo dessa pessoa, a realidade chega de uma forma muito abrupta. Essa realidade chega de forma muito abrupta, vou ter duas opções a princípio. Ou, diante da realidade, um refúgio para dentro, então a pessoa volta e fica nesse lugar da fantasia, mas na fantasia é praticamente uma vida dissociada, uma vida paralela acontecendo a uma vida que é real. Ou eu tenho aquela possibilidade de cair numa realidade caricatural, né? Então aquelas pessoas, como eu falava ontem numa live aqui sobre a normalidade, aquelas pessoas super normais, a pessoa cai nessa normalidade defensiva, é claramente um falso self isso aí, em que ela não se aprofunda em questões pessoais, né? A pessoa, e por isso que até coloquei ontem, qual o tipo de paciente mais temido é o paciente normal, que não tem nada, que não sofre de nada, né? que não se interroga sobre nada. O paciente que não se interroga é a coisa mais difícil que tem, porque assim, mas o que você vai fazer aqui? Né? E tem todo um processo de sensibilização para que a pessoa possa começar a se interrogar. Um pouco mais para frente, eu vou fazer um bom dia aqui falando sobre Reich, sobre a análise do caráter, e ele, diante disso, ele tinha um manejo muito curioso, assim, meio de mostrar caracteralmente como aquilo que a pessoa fazia era bem defensivo. Então, mas voltando para cá, o exemplo que ele traz aqui da situação, pensando aqui nessas crianças deprivadas, crianças que foram, muitas vezes que são adotadas, ou mesmo crianças adultos que estão nesse momento de testagem ambiental, o que acontece? Na curta primeira fase, a criança é extraordinariamente normal. Ela apresenta esperança renovada. Ela raramente vê as pessoas como elas são. E a equipe e as outras crianças ainda não tiveram nenhuma razão para começar a desiludi-la. É um estágio perigoso porque o que ela vê e aquilo ao que ela responde frente ao guardião e sua equipe é seu ideal do que seria um bom pai e uma boa mãe. Só para contextualizar, isso aqui, ele está falando de crianças em tempos de guerra que foram afastadas dos seus pais e que foram para os abrigos. E o Winnicott estava lá nesses abrigos, e essa criança que chegava, inicialmente, que ela foi, então veja assim, ela tinha uma continuidade de cuidado numa família, né, mães, pais, aí, e ela é arrancada disso,
E quando ela é arrancada, aquele cuidado que está sendo oferecido foi interrompido. Então é legal pensar nisso. Tinha um cuidado, uma interrupção desse cuidado, porque ela é afastada, ela entra nesse lugar aqui, nesse abrigo. Aí a primeira fase desse abrigo é essa fase aqui ideal que a criança ela cria, ela distorce a realidade, a sua percepção e enxerga ali o que seria perfeito para ela. Ela idealiza aquele momento. Até que vem o segundo estágio. Nesse estágio, há para a criança a quebra de seu ideal, porque não vai conseguir corresponder ao ideal que ela tem. Ela se lança a esta fase, inicialmente, palavra-chave, testando o prédio e as pessoas fisicamente. Ela quer saber o quanto de danos consegue provocar e o quanto consegue provocar impunemente. É o momento de testagem do ambiente, é mais ou menos um raciocínio assim, a experiência que ela tem inicialmente é de uma rejeição, ela foi arrancada da sua família, ela foi entregue para adoção, por exemplo, ou mesmo num contexto familiar, ela tem lá, nasce um irmãozinho e aí tem uma rejeição por parte da mãe, dos cuidadores com relação a ela. Fica aquele sentimento de que alguma coisa foi arrancada dela, enquanto ela ainda precisava de cuidados, ainda precisava dessa atenção, ainda precisava disso. Então o que acontece? Como teve uma rejeição e fica uma marca muito grande dessa rejeição, passada essa fase ideal, ela vem para a fase do ataque para ver assim, bom, já fui rejeitado uma vez, eu vou mostrar o meu pior, porque mostrando o meu pior, vamos ver se eu vou ser rejeitada mais uma vez. E é mais ou menos assim, eu vou ser rejeitada nesse caso porque eu estou mostrando o meu pior. Pensando lá do outro momento, ela foi rejeitada, pelo menos assim na percepção dela, ela foi rejeitada quando ainda mostrava o seu melhor. Mostrando o meu melhor eu fui rejeitada, eu não quero passar por isso de novo. Mostrando o meu melhor ser rejeitado. Então, eu vou mostrar o meu pior, e se eu for rejeitado, é porque eu mostrei meu pior. Isso daí, galera, é a rodo em quadros borderlines, em quadros antissociais, em que a pessoa precisa mostrar o seu pior para o analista. A pessoa precisa mostrar o seu pior no relacionamento. Quem nunca viu histórias assim? Sei lá, começou a ter um relacionamento com uma pessoa e a pessoa começa a se revelar péssima. Começa a fazer coisas, dar mancadas assim, fala assim, cara, por que essa mancada que você está dando? Você dá uma mancada tão absurda que a vontade que eu tenho é de me afastar de você, é de tirar você de perto de mim, é de repudiar você. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com, vou mostrar o meu pior para ser rejeitado, porque eu já fui rejeitado mostrando o meu melhor. Então aqui, se ela descobre que pode ser fisicamente amparada, ou seja, que o lugar e as pessoas que estão ali não tem nada a temer dela fisicamente, a criança começa a testar mais sutilmente, colocando um membro da equipe contra o outro, tentando fazer com que as pessoas se denunciem umas às outras e fazendo tudo o que pode para favorecer a si mesma. Tem tanto o ataque pessoal contra o outro, tem tanto colocar um contra o outro, isso é muito claro em caso de adoção, né, que a criança começa a testar a casa, começa, sei lá, a tacar fogo em algumas coisas, rabiscar aqui e ali. Aí tem aquele risco dela ser retalhada, e ser assim, como eu já vi casos, de ser devolvida, por exemplo, que é ruim. Mas é tão ruim ser retalhada, porque ela tem que ficar nesse refúgio, né, do mundo interno dela, não é possível ela ser numa realidade, porque na realidade quando ela é rejeitada, ela se retrai para dentro. Isso é tão ruim quanto você ter aqueles pais, aqueles cuidadores, aquele terapeuta, aquele analista, que pega tudo isso e vai romancear. Isso, lindo, se expresse, queime, taque fogo em tudo isso, me xingue, você pode me xingar, você pode tal coisa, né, aplausos para isso. Isso é tão irreal para ela, é tão fora da realidade quanto a retaliação. Então, nem a questão de ser retalhado, nem de ser romanceado, é preciso falar da realidade. E essa realidade, e aí já falei aqui em outros momentos, é o que ele faz, por exemplo, em atendimentos em que ele enuncia para o paciente que ele se incomodou com tal coisa, que ele ficou bravo com aquilo, e ele sai da sessão, depois ele volta, por exemplo. Né? Ele sai, mas ele volta. Quando ele faz isso, ele está mostrando que o ataque que o paciente causou realmente foi o ataque, não foi só uma coisa do seu mundo interno. Percebeu o ataque, sobreviveu ao ataque e está ali de volta para continuar sendo com o outro. E pensando na clínica de hoje em dia, casos borderlines, por exemplo, casos de pacientes com risco suicídio, de ameaças suicidas, passa muito por essa via. Esse negócio de provocar o outro, de destruir o outro, através de falas do tipo, vou me matar, de se colocar em situação de risco. Você vê que a pessoa faz aquilo
não tanto para atacar a si mesmo, mas para manter o outro sempre angustiado, né? Ele gerencia a angústia do outro através dessas ameaças. Tudo aqui está rolando nesse segundo estágio. Se tudo deu certo e acontece a tal sobrevivência, o Winnicott coloca, e finalmente, se o abrigo resiste a esses testes, a criança entra na terceira fase. Ela se estabelece com um suspiro de alívio e se junta à vida do grupo como um membro comum. De poder, então, finalmente compartilhar a realidade com o outro, viver na realidade com o outro e não precisa mais ficar testando a realidade. Ela pode viver na realidade com o outro. Então isso vai funcionar tanto na clínica, a sobrevivência do analista a esses ataques, né? Pensando no dia a dia, relacionamentos, por exemplo, uma pessoa que faz isso, ela busca alguém que sobreviva a esses impulsos agressivos. O problema é que assim, é bonitinho de contar aqui, mas quem está vivendo isso na prática é super cansativo, é super estressante, porque é um constante ataque, mas é só mediante a sobrevivência, a suportar tudo isso, né? É por isso que a clínica borderline, a clínica do antissocial, é uma clínica da sobrevivência do analista, não é uma clínica da interpretação, por exemplo. É muito mais estar ali mesmo depois dos ataques, do que falar coisas complexas e, sei lá, grandes interpretações. Então é isso aí, eu vou precisar finalizar aqui, porque eu atendo em 2 minutos. Convido vocês, sábado começa meu curso trabalhando com o Winnicott, 8 semanas aí, estudando o livro O Brincar e a Realidade. Vou trabalhar boa parte dos textos que tem aqui e fazer reflexões na clínica. Esse é um curso que vem a completar outros que eu já fiz, né, que foi o primeiro, o Winnicott do Zero, está lá no YouTube, mais de 25 aulas. Depois eu fiz o Winnicott Desenvolvimento Emocional Primitivo, Teoria Clínica do Winnicott, e agora, mais aprofundado, a Clínica do Brincar e a Realidade, que inclusive vai abordar esse tema que eu falei hoje, né? Esse tema aqui dessa testagem ambiental, dessa realidade que chega de forma abrupta e a importância do brincar, né? Veja aqui, o brincar e a realidade, né? A realidade, a importância da realidade, o brincar, objeto transicional, como possibilitando viver com ou estar com o outro numa realidade. Então é isso aí. E também semana que vem começa o grupo de estudos do Christopher Bolla sobre histeria. Eu só estou ajeitando meus horários aqui para ver se hoje às 6 horas eu consigo fazer uma aula aberta aqui falando do histeria para vocês. Beleza? Então, bom dia para vocês. Até amanhã no Bom Dia e talvez até mais tarde, às 6 horas, se eu conseguir preparar aqui um material para falar do histeria com a turma aí. Beleza? Bom dia. Tchau, tchau.